Voltar a falar sobre terminais de ônibus fechados em São Paulo. Desde cedinho a gente está acompanhando. A coisa foi ganhando uma outra dimensão muito maior. São 9 os terminais fechados neste momento por causa de eleição no sindicato de motoristas e cobradores. E aí houve manifestação, tem uma briga ali envolvendo as chapas nesta eleição. Resultado, a população pagando pato, pagando o preço dessa manifestação, que é basicamente fechar ali os terminais e um argumento para que os motoristas e cobradores possam votar e tal, mas basicamente o resultado para a população é terminal fechado. Não pode acessar os ônibus ali nos terminais. O Thiago Muniz está aqui no estúdio, até porque a gente vinha cobrando um posicionamento da Prefeitura de São Paulo. A Carla falou muito bem, bom, também se não for para ajudar, não precisa também aparecer muito, mas assim, é o seguinte, a Prefeitura vai fazer alguma coisa? Porque essa manifestação ainda deve prosseguir pela próxima hora, pelo menos. Foi pega de surpresa, assim como a população? Pelo jeito, não. Thiago Muniz está aqui no estúdio e tem as informações por parte da Prefeitura, né, Thiago? Que por enquanto, Sheila, estão no campo da indignação, principalmente, e ainda sem informações mais substanciosas sobre as medidas que podem ser adotadas para tentar aplacar o problema. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, se posicionou a respeito dessa paralisação que está acontecendo. Paralisação, disputa, barra briga, barra treta, essa confusão que tem tido consequências desastrosas para o passageiro que depende do serviço de ônibus na cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes, num ato público na manhã de hoje, ele citou que se trata de um ato criminoso que já comunicou o delegado-geral de polícia, a PM, a GCM, disse que esses sindicalistas estão agindo sem responsabilidade e que estão fazendo guerra sindical, que a administração está elaborando um boletim de ocorrência e que lamenta muito o que aconteceu. É um ato criminoso. Eu comuniquei o doutor Arthur Dian, que é o delegado-geral, comuniquei a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, para que a gente pudesse tentar minimizar esse impacto que essas pessoas, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum respeito ao povo trabalhador, fazem a sua guerra sindical, o uso dos terminais para poder fechar, não permitir que as pessoas façam uso do transporte coletivo. Mas o que é importante dizer, são duas coisas muito importantes de serem ditas. Em primeiro lugar, a Band News FM, já perguntou à Prefeitura e a gente espera o posicionamento sobre algumas questões que são importantes para as pessoas pensarem na vida delas na hora de voltar para casa, por exemplo. Rodízio, que é o principal ponto, que muita gente pode optar pelo carro eventualmente. Perguntamos, aguardamos resposta. Operação Paese, oficialmente, o que é possível fazê-la? Tem como, por exemplo, empregar os ônibus da MTU junto? Perguntamos, aguardamos resposta. E a outra coisa que é importante colocar é que é o seguinte, o cheiro desse problema todo já era ruim há algumas semanas. E a coisa se intensificou, e isto também foi informado aqui na Band News FM, que havia uma rusga, para dizer o mínimo, e uma rivalidade muito grande, se a gente for ampliar a questão, dentro dessas eleições do Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade de São Paulo. E qualquer problema que dê nesse sindicato, a gente historicamente sabe onde que o impacto vai dar, onde que ele vai arrebentar, do lado do passageiro. Então, ontem a gente informou aqui na Band News FM que havia uma assembleia marcada pelo presidente Valdevan 90, que foi reconduzido recentemente ao cargo por meio de decisão judicial. Era uma outra gestão que estava no comando do sindicato. Aí a gente informou isso de manhã. Na tarde chegou uma decisão judicial suspendendo os efeitos da assembleia que estava marcada. E ao longo das últimas semanas, como já falamos nessa edição do Band News São Paulo, falamos de movimentações que atrasaram a vida das pessoas nos terminais a título de campanha eleitoral. Então, essas 4 chapas que estão disputando a presidência do Sindicato dos Motoristas e dos Cobradores estão há algum tempo
causando problemas na cidade de São Paulo, na saída de quem justamente depende desse transporte. O processo eleitoral sindical, é claro que ele é legítimo, mas ele está causando prejuízo para milhões de pessoas e não é de agora, a gente tem avisado, então surpresa não pode ser alegada definitivamente em relação ao que está acontecendo na manhã de hoje. 10 de novembro, atraso na saída dos ônibus da aviação Grajaú, no extremo sul de São Paulo. 16 de novembro, uma quinta-feira, atraso na saída dos ônibus da Via Sudeste, no extremo leste de São Paulo. E agora, 21 de novembro, 9 terminais fechados. Vamos falar quais, mais uma vez? Terminal Santo Amaro, Parque Dom Pedro, Santana, Cachoeirinha, Pinheiros, Terminal Capelinha, Terminal do Campo Limpo, João Dias e Mercado. São esses aqui os terminais fechados. Só aumentou esse número, né? Eram 7, agora 9 terminais fechados.